Caio aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que é a paleobiogeografia, né? Esse estudo da posição que as espécies de organismos ocorrem dentro das áreas e por que elas ocorrem nesses lugares. Na verdade, esse tipo de dúvida sempre permeou a humanidade, de modo que isso, por muito tempo, era uma questão de sobrevivência. Ainda é muito ligado a como nós nos relacionamos com o ambiente, né? Então, a ideia de estudar por que os organismos ocorrem onde eles ocorrem vem de uma pergunta muito básica da interação do ser humano com o ambiente que ele está inserido. A gente pegar aqui o nosso amigo Bob, um homem das cavernas típico, que sai um dia, né, para caçar aí um mamute para alimentar sua família. O Bob, ele precisa decidir aonde ele vai gastar as energias, onde ele vai se arriscar para conseguir esse mamute. Será que ele deve procurar por um mamute num deserto? Ou será que ele deve procurar por um mamute na tundra, um ambiente mais frio ou um ambiente mais quente, um ambiente mais seco, né? O Bob, ele poderia ir para o deserto, mas ele não encontraria mamutes ali, né? O Bob, no entanto, quando vai para a tundra, ele encontra mamutes na tundra. Então o Bob guarda essa informação. Quando ele precisar caçar mamutes, quando ele precisar encontrar mamutes, ele não vai procurar mamutes no deserto. Ele vai procurar mamutes na tundra. E o Bob, como todo bom homo sapiens, né, um animal social que nós somos, ele vai ensinar isso para os outros membros da sua família de homens da caverna, né, para o seu filhinho aí. Ele vai falar, olha, quando você precisar encontrar um mamute, você vai procurar esse mamute na tundra, não num deserto ou numa praia, né? Você vai procurar ele no ambiente da tundra. É na tundra que nós encontramos mamutes. E o filhinho dele, provavelmente em algum momento, vai perguntar para o Bob por quê. Por que nós só encontramos mamutes na tundra? Por que, que as espécies de vegetais da tundra só ocorrem nessa localidade? E essa pergunta ela foi facilmente dirigida para, basicamente, todos os organismos com quais o ser humano tinha contato, especialmente o próprio ser humano. Porque nós estamos aqui no planeta Terra, porque nós temos populações humanas em quase todo o planeta, né? Onde a gente vai da Terra, nós encontramos um ser humano. E as populações primitivas, né, aquelas populações mais antigas ali, elas usavam a própria realidade para trazer essas explicações. E essas realidades envolviam tanto o conhecimento popular, mamutes ocorrem na tundra, não ocorrem no deserto, quanto um conhecimento religioso. Então, quando o conhecimento popular falhava em explicar por que os animais ocorriam onde ocorriam, por que as plantas ocorriam onde elas ocorriam, porque o ser humano ocorria onde ele ocorria, entrava aí as explicações do conhecimento religioso. Essas explicações ligavam a origem desses animais a os chamados mitos cosmogônicos. Eles ocorriam onde ocorriam porque uma ou mais divindades criaram esses animais, essas plantas do ser humano nesse local. E a partir desse local, eles acabaram se dispersando para o resto do planeta, né? Nós vemos isso acontecendo aí nos mitos do dilúvio, tanto o dilúvio bíblico quanto da epopeia de Gilgamesh, né? São dois aí textos muito antigos que trazem mitos cosmogônicos, um deles da cultura hebraica, outro da cultura babilônica, né? Que tentam explicar aí por que os animais estão onde eles estão, né? E se nós voltarmos um pouco mais antigo, os próprios mitos de criação, a própria ideia do Jardim do Éden, né? A ideia de um lugar com todos os animais, com todas as plantas e o ser humano vivendo lá, remete à criação dessa vida ali. A partir do Jardim do Éden, essas plantas, animais e o ser humano se espalharam por todo o mundo conhecido na época.
a partir da Arca de Noé, os animais se espalharam por todo o mundo conhecido da época. A partir, né, da Arca do Gilgamesh, os animais se espalharam por todo o mundo, né? E isso por muito tempo funcionou. Ele criou a ideia de pontos de origem e dispersão, um ponto onde toda a criação, né, ela surgiu, o Criador criou todos os animais, plantas, seres humanos ali, e a partir daí, esses animais e plantas, eles se dispersaram para outras localidades, né? E isso acabou, era uma boa explicação, né? Especialmente quando você tinha um conhecimento mais regionalizado. Nós pegarmos aí a ideia por boa parte, né, as populações humanas, elas tinham um conhecimento regionalizado, né? O universo, o mundo para elas eram aquele pedaço, aquela área com elas viviam, eram aqueles povos com os quais elas tinham contato. Então era muito fácil, né, elas mapearem isso quando nós falamos que o território, especialmente quando nós falamos das culturas euroasiáticas, elas tinham conhecimento apenas das floras europeias, asiáticas e ali do norte da África, né? Porém, né, com o advento das grandes navegações, essas explicações começaram a encontrar problemas. À medida que as frotas de caravelas, os exploradores, eles passavam a encontrar outros povos humanos, separados às vezes por quilômetros de oceano, e animais muito diferentes do que eles estavam acostumados, né? Animais que, por exemplo, né, como é que um peru poderia ter saído da Arca de Noé e chegado até a América do Norte, tendo que atravessar ali um oceano entre eles, né? Como que uma lhama fez esse mesmo caminho? E o que diabos era um ornitorrinco? Essas explicações, elas já não começaram, elas começaram a perder força diante da variabilidade que a natureza começou a apresentar. Havia necessidade então de novas explicações. E para os naturalistas dessa época, apenas falar que Deus criou, né, ou a divindade criou ali, não era suficiente. Não é que eles não acreditassem na criação, eles acreditavam, mas haviam regras naturais que precisavam ser seguidas, né? Então, um dos primeiros que tentou explicar, né, essa diversidade estranha que ocorria em outros continentes foi o Linneu. O Linneu, que é famoso, conhecido aí por ter proposto um dos primeiros, né, e talvez aí o mais utilizado sistema de classificação dos organismos que tem, né, aquele sistema de reino, filo, classe, ordem, gênero, família, espécie, né? Perdão, eu errei aqui. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Esse sistema foi criado pelo Linneu aí, era um sistema hierárquico, né? Então várias famílias formavam uma ordem, várias ordens formavam uma classe, né? Várias classes um filo, vários filos um reino, né? Linneu propôs isso daí, utilizando aí, né, da sistemática, da comparativa da época. E ao mesmo tempo que ele estudava esses organismos para organizar eles taxonomicamente, ele percebeu que esses organismos pareciam estar divididos aí de acordo com ambientes, né, de acordo com os hábitos de vida, com ambientes restritos. Então, animais que ocorriam no Equador pareciam ser os mesmos. A fauna que ocorria na região temperada parecia ser a mesma, né? A fauna que ocorria nos trópicos parecia ser a mesma. Então o Linneu propôs que, embora você tivesse um ponto de origem, esse ponto de origem era primeiramente o Jardim do Éden, depois, né, claro, a Arca de Noé, esses animais se espalharam e se dividiram no mundo de acordo com as suas preferências climáticas. Isso é uma abordagem bem ecológica da disposição dos animais. E ela parece fazer muito sentido, né? O Linneu, ele olhava para uma onça pintada, olhava para um jaguar e falava, poxa, eles são muito parecidos e estão ali, né, na zona tropical. Os ursos todos ocorrem na região temperada e polar. Para mim isso faz todo sentido.
né? Então, para o Linneu, esse tipo de explicação ecológica fazia sentido. Mas, né, houve um problema nessa explicação do Linneu quando espécies endêmicas passaram a ser reconhecidas. Então, quando havia espécies de animais únicos que ocupavam uma única porção do mundo, embora outras regiões do planeta tivessem um clima parecido com eles. Então, é o caso, por exemplo, do pinguim imperador e do urso polar. Né? Você não encontra pinguim imperador no Polo Norte, você não encontra urso polar no Polo Sul. Ambas as espécies são endêmicas, né? Pinguim imperador só vai ocorrer no Polo Sul, urso polar só vai ocorrer no Polo Norte. E uma explicação ecológica não é suficiente para isso. O clima é frio em ambos os lugares. Um pinguim imperador poderia viver lá, o urso polar poderia viver no Polo Sul. Por que eles não estão lá? Né? Essa observação levou a um outro naturalista, conhecido como Buffon, o Conde de Buffon, Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon. Ele teve várias contribuições na área da geologia, da paleontologia, da idade da Terra e também em propor a chamada Lei de Buffon. A Lei de Buffon, ela derrubava um pouco o argumento do Linneu de um único local de origem com os animais se espalhando por todos os cantos. Porque o Buffon mostrou que áreas semelhantes, com condições ecológicas semelhantes, abrigam taxa diferentes, abrigam espécies diferentes, abrigam organismos diferentes, muitas vezes endêmicos. Então, como poderia isso? Por que o urso polar ele só foi para o Polo Norte e ele não foi para o Polo Sul quando ele saiu da área de origem? Na época, não fazia sentido mesmo. O Buffon então propôs que, ao invés de nós termos um único ponto de origem, nós teríamos aí múltiplos pontos de origem, né? Dando origem aí a diferentes espécies, mesmo que as condições ecológicas fossem parecidas. Essa explicação do Buffon, né, associada com o desenvolvimento aí, né, dos estudos da evolução, destacando aí não só o trabalho de Lamarck, mas, como é sempre importante falar, né, o trabalho de Wallace e Darwin, que propôs a seleção natural e o gradualismo, né, evolutivo, acabou levando, né, os naturalistas a se dividirem entre os chamados dispersionistas, né, que acreditavam que a adaptação das biotas se dava pela seleção natural e uma eventual expansão e isolamento. Então os animais iam se espalhando, até que de repente alguém cruzava uma montanha, um rio, não conseguia mais entrar em contato com aquele outro grupo e acabava se tornando uma nova espécie, né? Esses eram chamados dispersionistas. Então o urso polar ele foi para muito mais longe que os outros ursos, uma direção completamente oposta, e acabou se tornando uma nova espécie ali. Agora, havia aqueles que acreditavam, né, que defendiam ali um ponto de vista de que a área que esses animais habitavam e as mudanças que a Terra sofria. Lembrando que nessa época, né, do Darwin, do Wallace, nós ainda não tínhamos uma teoria das placas tectônicas desenvolvidas, né? O que se achava é que os continentes sempre estiveram na posição que eles estiveram. Os extensionistas, no entanto, acreditavam que sim, houveram grandes mudanças na crosta terrestre que permitiram, né, a passagem, né, de uma espécie de grupos de espécies de um lugar para o outro, mas quando essas ligações desapareceram, essas espécies se tornaram isoladas. Qual que era a diferença disso para os dispersionistas? Os dispersionistas, eles acreditavam em mudanças graduais do continente, mudanças graduais das espécies, porque muitas vezes eles eram uniformitaristas, né? A teoria do uniformitarismo do Hilton. Então, mudanças graduais levavam ao isolamento dessas espécies. Enquanto que os extensionistas acreditavam que havia livre passagem de um lugar para o outro até o momento que uma barreira, seja um oceano, um rio, uma montanha, surgia e impedia essa passagem.
os extensionistas aí, né, eles acabavam defendendo a ideia das chamadas pontes de terra. Lembrando que nessa época ninguém cogitava a possibilidade de um continente se mexer. Então, qual era a explicação deles? Nós tivemos pontes de terra, os animais e plantas cruzavam de um lado para outro dessa ponte de terra, até o momento que essas pontes foram destruídas por uma catástrofe, né, um terremoto, e esses organismos ficaram isolados. Né? Existencialistas e dispersionistas, eles dariam origem no futuro a duas concepções de especiação, né, que podem ocorrer, que é a vicariância e a dispersão. A gente vai tratar disso num vídeo futuro. O que é importante nós dizermos aqui é que a partir dessa briga entre dispersionistas e extensionistas, a biogeografia começou a se afastar meramente de um aspecto ecológico. Né? O que era o aspecto ecológico que o Linneu defendia? Você considerava a área que o organismo ocupava e a forma que esse organismo tinha. Então, uma espécie é uma forma ocupando um espaço. E isso é ecologia. Quando eu falo para vocês, olha, o urso polar, ele é todo grande, meio redondo, né? Tem várias camadas de pelo porque ele vive no ambiente frio. Eu estou falando do quê? Que um ambiente frio exige uma forma adaptada para esse ambiente. Portanto, ecologia. Isso era a visão do Linneu. Né? No entanto, o Linneu, ele também trabalhava com a sistemática, que ele nada mais era do que entender a forma que os organismos tinham em determinado tempo. Então, se nós pegarmos, né, o estudo dos fósseis, a gente vai ver ali, por exemplo, que ao longo do tempo geológico do planeta, nós tivemos várias formas diferentes. Né? Pegarmos ali a espécie humana, desde que os hominoides surgem há mais ou menos 23 milhões de anos atrás no Mioceno, nós vamos ter várias formas em várias fatias de tempo. Isso é a sistemática. Né? Isso é a sistemática. As espécies que existem hoje em dia, elas dizem respeito apenas ao tempo presente. Elas não são espécies antigas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que olha, o selacanto é um fóssil vivo, porque ele é um resquício ali, né, dos peixes selacantiformes, né, peixes pulmonados. Isso é um erro de interpretação. O selacanto que nós temos atualmente, né, a latiméria, ela é uma forma que existe no tempo atual. Ele se relaciona por uma questão de linhagem com, né, os peixes pulmonados, mas até aí nós também. Então não pode ser considerado um fóssil vivo. Né? Eles são animais do presente. Agora, a biogeografia, ela nada mais é do que a união dessas duas concepções. Nós vamos tratar da forma que os organismos têm em determinado espaço, em determinado tempo. Quando nós falamos disso, ou seja, como são os organismos que ocupam essa área ou ocuparam essa área em determinado tempo do planeta. Né? Durante o Cretáceo, o que nós tínhamos na região que viria a ser o estado de São Paulo? Então a biogeografia é estudo da forma que os organismos têm em determinado espaço, em determinado tempo. Claro que ela surge como um estudo de organismos recentes. Porém, atualmente, nós temos a chamada paleobiogeografia, que é a aplicação desses conceitos biogeográficos neontológicos a fósseis, a comunidades, né, a populações aí pretéritas do tempo de existência do planeta. Nos próximos vídeos, nós vamos tratar um pouco mais dos conceitos de dispersão, vicariância e extinção, bem como dos tipos de especiação que podem existir e que podem ocorrer com as linhagens de animais. Obrigado e até a semana que vem. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo sobre a pesquisa em paleontologia no Sudeste brasileiro. Você também pode conferir o GPS em outras redes sociais, através dos links no nosso canal
e em outros mecanismos de busca. Compartilhe o GPS com seus amigos e conhecidos, para democratizar o acesso à informação e ciência, fortalecendo o trabalho dos pesquisadores do Brasil. Obrigada e até a próxima!